Hoje nós vamos dar um passo ainda mais profundo dentro do tarô. Nós vamos falar sobre o arcano 1 do mago, né? Através do before, do tarô tradicional e também do after. E assim você vai perceber algo muito importante. Por quê? O mago, vamos dizer assim, ele não nasce pronto. Ele vai se construindo por camadas. Então, eu vou começar com vocês aqui pelo before. No before, a gente não vê o mago ainda dominando os elementos. Ou seja, aqui, pelo contrário, ele ainda está recebendo os elementos, tá? Se você observar bem, a espada está na mão dele, mas ela está de forma torta, desalinhada. É como se ele ainda nem soubesse usar ou não aguentasse o peso da espada, né? Isso já mostra que o mental ainda não está organizado. A mente dele ainda não está afiada. Ele ainda não tem o domínio sobre os seus próprios pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, o universo está entregando um cálice para ele. E isso é algo muito importante, tá? Por quê? Porque o cálice representa o elemento água, tá? A emoção, a intuição, a sensibilidade. E ela não está ainda sobre a mesa. Ele está sendo oferecido. Ou seja, o universo está oferecendo para ele, tá, gente? Ou seja, o mago ainda está no processo de receber as ferramentas mágicas, tá? Ele ainda não integrou. Agora, olha a serpente no corpo dele. Ela está solta. Ela não está organizada. Ela não está estruturada, né? Como a gente vê no tradicional. A serpente, dentro dessa leitura, representa a energia vital, o poder interno, a sabedoria instintiva que a gente vai adquirindo conforme a gente, né, vai buscando esse lado mais espiritualizado, esse controle dos 4 elementos. Quando a gente está aprendendo a ser bruxinhos da vida, né, equilibrar os elementos da nossa própria vida, as coisas, a gente vai sabendo lidar com as coisas aos poucos. Por exemplo, ninguém nasce sabendo de tudo. Então, a gente vai aprendendo através do quê? Dos nossos processos mentais. Vou dizer, vai no naipe de espadas, então você vai aprendendo conforme as emoções que você vai vivenciando. Da mesma forma que você vai aprendendo no seu campo emocional, no Copas, tá? Então, ele está recebendo o quê? Justamente a Copa, mas eu vou explicar para vocês, tá? Então, essa energia da serpente ela ainda não foi canalizada, por isso que ela não está como está aqui, ok? Por quê? Porque está no umbigo, né? E quando está no umbigo, está no poder criacional, aqui na 3ª dimensão. Ai, desculpa que eu estava desvirando. Então, ele não existe, ele não tem ainda domínio sobre ele mesmo, tá? E outro detalhe muito importante é o pentáculo, que aqui parece sendo segurado por um macaco. Pois é, e isso é algo muito, mas muito profundo. E prestem atenção, porque o macaco ele representa o instinto, impulso, o lado mais primitivo que rege sem consciência. As pessoas dizem, né, que nós viemos de uma evolução do macaco. Eu não acredito nisso e discordo totalmente disso. Mas aqui ele mostra o lado, o que ele quer, o que o Waite quis dizer com isso, né? O que a gente pode entender pelo macaco? Porque algumas teorias dizem que nós viemos evoluído do macaco, ou seja, do animal irracional para o animal racional. Mas não deixamos de ser ainda animais, né? Até chegarmos no nosso ápice como seres humanos, né? Na parte mais elevada de sua própria consciência, tá? Então, ele fala, o macaco ele tá o quê? Com o elemento terra, ok? Por quê? Porque é um naipe de ouros, tá? Então, ele fala sobre a materialização, ele fala sobre concretização, mas ele ainda está nas mãos do quê? Do seu próprio instinto. Ele não está sobre o comando da consciência do mago, tá? Então, e a varinha? Olha aí, a varinha está sobre a mesa.
Ou seja, o poder de ação, o direcionamento da energia ainda não está sendo usado. Ele tem, mas ele ainda não acessa, e vocês vão entender o porquê. Então, o Before mostra exatamente isso, um ser que está recebendo as ferramentas, mas ainda não sabe usá-las. Agora, quando a gente vai para o tarô tradicional, é onde as coisas começam a se organizar. Os 4 elementos estão sobre a mesa, o cálice, o pentáculo, a espada e a varinha. Só que aqui ele já tem domínio. Aqui ele já tem consciência. A serpente já está organizada aqui no corpo dele. Então o mago, ele levanta uma mão para o alto, apontando a outra para baixo. Esse gesto, gente, é uma lei hermética, tá? Que ela é muito profunda, que simboliza que o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, ele se torna um canal, né? Ele entende que aquilo que ele acessa no plano espiritual pode ser trazido para o plano material. Aqui ele não está mais recebendo como ele esteve aqui. Aqui ele já está direcionado, ok? Aqui ele já está criando, ele está manifestando, tá? Principalmente quando ele faz esse movimento, ok? Com a mão. Agora, quando a gente olha para a expansão disso tudo no after, os elementos não estão mais sobre a mesa. Olha só que interessante. Eles estão flutuando, ou seja, ele não precisa mais de suporte físico, ele já não está mais no estado da matéria. É aqui ele já está dominando a magia, o poder da vontade. Ele já integrou para ele. Essa energia já está respondendo diretamente para ela, por isso que ela está flutuando. A serpente também está posicionada como um cinto. E isso é muito, muito, muito importante. Porque agora essa energia vital está organizada, contida, está canalizada dentro do ser dele, ok? Ela não está mais solta. Então, tá tudo sob controle. E tem um detalhe muito importante que eu quero que vocês percebam aqui. Tem uma pomba branca sobre a mesa. E esta pomba representa o espírito, a pureza e a conexão com o divino. Então, aqui a gente entende que o mago não está apenas dominando mais os estados da matéria, e sim ele está alinhado espiritualmente. Ele já não manifesta só pelo ego, né? Mas sim ele começa a manifestar por conexão. Ele se conecta com essas energias. E quando a gente olha as 3 cartas juntas, a gente vê, né, o processo iniciático muito claro. Primeiro o recebimento, depois o aprendizado e o domínio, e por fim nós temos a integração e a maestria. E isso muda completamente a forma que a gente entende o mago. Por quê? Porque ele não é só a manifestação, ele não é só um manifestador. Ele é um processo de se tornar capaz de manifestar. E isso também faz parte da nossa vida, porque muitas vezes a gente quer resultados, mas a gente ainda está lá no princípio, a gente ainda está no começo. Às vezes a gente ainda está recebendo, ainda está aprendendo e ainda está tudo desorganizado, às vezes internamente. Outras vezes a gente já está no momento do mago tradicional, tentando aplicar, tentando criar, tentando direcionar. Então, esses são os momentos da nossa vida. Aí, depois a gente pode acessar o que vem depois, né? Quando tudo flui, quando as coisas respondem, quando a energia acompanha. Então, isso quer dizer que o mago não é só o poder, ele é a consciência aplicada. É o alinhamento que você faz quando você pensa,
quando você sente, você faz e sim, aí você manifesta. E quando você entende isso, você não está mais olhando para apenas, ok, uma carta. Você está entendendo um nível de consciência. Por isso, essa é a minha intenção de vocês estarem aprendendo o porquê do antes e o depois. Para vocês entenderem exatamente o que se passa na trajetória do mago. Ele não nasce pronto, assim como nós. Todos nós temos o processo do antes, o durante e o depois. Respeite seus limites, respeite quem você é. Gratidão.